Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do meu canal. Se você está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, o meu nome é Ana Beatriz, sou advogada, trabalho com nacionalidade portuguesa. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como tornar realidade a obtenção da sua nacionalidade portuguesa. Quantas vezes você já pensou em obter a sua nacionalidade portuguesa ou investigar se há ou não a viabilidade de um processo de nacionalidade? Mas quando você fala desse assunto, parece que é algo muito distante, inalcançável. Muitas pessoas acabam desistindo de ingressar e obter o seu direito à nacionalidade simplesmente por não conhecerem os meios de obtenção e também não saberem a história da sua família. Mas antes da gente iniciar esse conteúdo aqui de hoje, já vou pedir para você deixar o seu like, curtir aqui o canal. Se ainda não está inscrito, se inscreve, porque toda semana tem vídeo novo por aqui com muita informação para você que deseja realizar o seu sonho de ser um cidadão europeu. Vamos começar falando que no Brasil, cerca de 5 milhões de pessoas têm uma ascendência portuguesa. Isso sem a gente mencionar ali nas outras nacionalidades, né? A gente sabe que teve uma grande emigração da Europa para o Brasil durante o período da história. Cada época teve a migração de determinados povos, mas o Brasil, por também ter sido colonizado por Portugal, está relacionado com um maior número de pessoas que são, então, descendentes destes portugueses. E não falo aqui de ascendências muito distantes. Muitas vezes, um pai, um avô, um bisavô. Então, o primeiro passo aqui é você conhecer a história da sua família. Saber a origem dela, conversar com seus parentes, com pessoas mais velhas da família, que podem te dar informações preciosas para você obter a sua nacionalidade. Já parou para pensar nisso? Se ainda não fez, vai conversar então com os seus ascendentes, os seus parentes, porque muitas vezes eles podem ter alguma informação e que por você simplesmente nunca ter tocado no assunto, nunca ter perguntado, aquela informação simplesmente não foi replicada. Descobrindo então a sua ascendência portuguesa, começa o processo de busca de certidões. Certidões tanto em Portugal quanto no Brasil ou de qualquer outro país que tenha ocorrido aí essa migração desse português. A certidão portuguesa, ela precisa ser encontrada. É o primeiro passo, tá? A partir dela, a gente vai buscar as outras certidões, então, dos descendentes até chegar a você. Lembrando que a nacionalidade aí, por atribuição, ou seja, originária, ela só é permitida hoje para a ascendência até segundo grau. Então, se você é filho ou se você é neto de português, você vai poder obter diretamente a sua nacionalidade. Lembrando que a legislação hoje beneficia, então, os netos de portugueses que antes tinham que comprovar laços, né, vínculos com Portugal. Hoje não é preciso mais essa comprovação, né, apenas do conhecimento da língua portuguesa, que para os brasileiros já é presumido. Então, facilitou bastante aí o acesso a esse tipo de nacionalidade. E isso pode não perdurar muito tempo, porque a lei de nacionalidade vive em mudança constante. A cada período de tempo ela é revisada. Então, em alguns momentos, ela vai beneficiar a aquisição ou a atribuição de nacionalidade. Em outros momentos, ela vai restringir. Tudo a depender do momento em que o país Portugal está passando e deseja, então, conceder ou não a sua nacionalidade aos descendentes ou por outras vias que a gente ainda vai conversar por aqui hoje. Achar a certidão do português nem sempre é fácil, é simples, né? Por quê? Porque nós precisamos de informações concretas, como o nome dos pais, a data de nascimento ou ao menos o ano de nascimento aproximado, o local, né? Incluindo aí distrito, concelho e freguesia. Então, são informações super relevantes e quanto menos informação a gente tiver, mais difícil vai ser essa busca.
mas não impossível, não é? Então, difícil não é impossível. Existem formas de você fazer o estudo da genealogia da sua família e então contratar um genealogista nesse processo muitas vezes vai acelerar essa busca, o que você poderia levar anos e anos pesquisando, muitas vezes sem sucesso. Um genealogista consegue fazer esse estudo e te trazer essa certidão, né, com uma brevidade de tempo, acelerando aí esse processo de busca de certidão, que é o primeiro passo para obtenção da nacionalidade por atribuição. Mas se antes disso você quiser fazer uma busca da sua certidão, também existem outros meios de buscar informações do seu antepassado. Eu vou deixar aqui no descritivo alguns sites que são muito importantes e que ajudam sim nessa busca, como, por exemplo, o Arquivo do Estado de São Paulo, da Memória do Imigrante, e que contém as informações de todos os imigrantes que passaram pela Hospedaria do Imigrante em São Paulo. Além disso, sites como o Arquivo Nacional e sites que podem conter certidões já digitalizadas, que são o Family Search. E se você já tiver alguma informação desse antepassado, você também pode buscar, né, nos arquivos distritais na Torre do Tombo, que é um site que compila vários livros de registro de nascimento, né, principalmente das igrejas de toda Portugal. Mas aí você pode virar para mim e falar assim: doutora Ana, mas eu não tenho nenhum ascendente, eu já pesquisei, não tem nenhum português na minha família, nem nenhum outro europeu para a gente conseguir aqui obter a nacionalidade. Que forma que eu posso, então, vir obter a nacionalidade portuguesa? Será que isso é possível? Sim, é possível. A legislação, ela permite, então, a aquisição da nacionalidade por efeito da vontade, pela adoção e também pela naturalização. Lembrando aqui que todas as nacionalidades, uma coisa é certa, ainda está vigente o artigo 14 da Lei de Nacionalidade, que prevê que o reconhecimento, né, da filiação, ela tem que ter ocorrido aí na menoridade, tá? Então, até os 18 anos. Se você foi adotado depois dos 18 anos, não há possibilidade de aquisição de nacionalidade portuguesa. Se entre o seu avô, por exemplo, e você teve alguém que não foi reconhecido na menoridade, esse direito também, ele se perde, ok? Então, é por isso que é importante fazer a análise dessa documentação junto a um advogado que trabalhe com nacionalidade portuguesa. Porque ele vai conseguir perceber se aquela certidão que está sendo juntada no processo, ela vai permitir a análise por parte da conservatória, que é, né, a gente já falou no último vídeo, o local que vai fazer a análise desses processos de nacionalidade, vai te informar e vai analisar quais são os tipos de certidão que são necessários ao processo. Então, são muitas peculiaridades que muitas vezes, né, podem aí atrapalhar o andamento do seu processo. E é por isso que o advogado, ele é importante nessa fase, principalmente documental, né? Depois, se você quiser instruir o processo junto com o advogado, ele vai ser o seu representante aqui em Portugal. Então, o advogado habilitado em Portugal, então é muito importante a gente também lembrar isso, né? Porque o advogado, para instruir o processo de nacionalidade e fazer essas análises, ele precisa sim estar regularizado perante a Ordem dos Advogados Portugueses. Bem, era isso que a gente tinha para tratar aqui hoje. Se você ainda tem alguma dúvida de como conseguir a sua nacionalidade, analisar o seu caso concreto, procure um advogado para fazer essa análise, ver a viabilidade desse processo e conseguir, então, a sua tão sonhada nacionalidade portuguesa e, consequentemente, uma cidadania europeia, que a gente já viu por aqui os muitos benefícios que isso traz aí para a sua vida e a vida da sua família. Nos vemos na próxima semana. Até o próximo vídeo.